Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Eu espero que todos estejam bem. Espero que cada um esteja aí reunido em família, tendo um momento especial de celebração do Natal, recordar aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas e, claro, louvá-lo pela grande provisão que temos por meio de Jesus Cristo. Lembrar que foi o Senhor quem nos proveu uma grande salvação por meio do nascimento, da vida, da obra, da morte e da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E nesse momento gostaria de ler com os irmãos uma passagem bíblica e trazer alguns princípios, alguns ensinamentos que ela nos dá. Queria convidá-lo a ler comigo, se você tiver sua Bíblia perto, em Lucas 2. Lucas capítulo 2, vou ler do versículo 25 até o 32. Vamos ver o que a Bíblia nos diz? O texto bíblico diz assim, Lucas 2, 25 a 32. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei, Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Ó soberano, como prometestes, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. Simeão, ele aguardava ansiosamente a revelação de Deus a respeito daquele que viria para remir o povo de Israel, para trazer luz aos gentios. E é interessante a gente analisar aqui quem é Simeão. O perfil de Simeão é construído bem claramente aqui. Primeiramente, ele fala que o texto fala que Simeão era um homem justo e piedoso. Isso era a respeito do seu caráter. Também fala a respeito do seu anseio, do seu desejo, que ele esperava a consolação de Israel. Ele também fala a respeito da unção de Deus sobre a sua vida, que o Espírito Santo estava sobre ele. Ele também fala a respeito da revelação que ele recebera. Foi revelado pelo próprio Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor, o ungido do Senhor. Ele também foi movido pelo Espírito a ir ao templo, ele era guiado pelo Espírito Santo. E olha que interessante, no momento em que ele foi ao templo, então ele vê aquela cena que era tão costumeira de uma mãe levar o filho para a apresentação no templo. E naquele momento ele olha aquela criança, ele a pega nos braços e, movido pelo Espírito Santo, ele tem a certeza que viu a salvação. E é por isso que ele disse: Ó soberano, prometeste agora, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo. Meus irmãos, eu tenho um gosto muito grande por presépios. Para aqueles pequenos presépios bonitinhos, sabe? Tem vários tipos, tem uns que são mais infantis, outros mais realistas, outros são bem grandes, outros pequenininhos, outros mais minimalistas, outros bem complexos em detalhes. Eu gosto. Eu tenho uma pequena coleção, não sei se dá para chamar de coleção. Eu tenho uns 4 lá em casa. Acho que não chega a 4.
Mas eu estou montando uma coleção de presépios porque eu gosto muito. Eu gosto do Natal, relembrar muito esse momento do nascimento de Jesus. E geralmente a gente não dá, a gente perdeu um pouco esse costume de olhar para o nascimento de Jesus como algo importante em vista da morte e da ressurreição de Cristo. E na verdade, tanto o nascimento como a morte e como a ressurreição de Cristo tem o seu papel importante na teologia, na vivência cristã, e é importante nós ressaltarmos aqui. O nascimento de Jesus é a concretização da promessa de Deus. É o início da nova aliança. Quando aquele nenê nasceu e Simeão viu nos braços, ele teve certeza que o Senhor prometeu aquilo que havia pessoalmente prometido a Simeão, mas como havia prometido em todo o percurso da história do Antigo Testamento, que sempre apontando para aquele que viria remir Israel, que traria libertação dos pecados, aquele que remiria o povo. O desejo de Simeão representa também o desejo de Israel, o desejo de ter um libertador. E quando eu olho aqueles presépios pequenininhos, sempre me remete a isso. Que o Deus Todo-Poderoso se encarnou humilde, não apenas como um homem, mas como um homem pobre. Não apenas como uma singela criança, mas como uma criança pobre, uma manjedoura entre animais. O Senhor assim o quis e assim foi feito. Jesus, o servo sofredor, homem de dores, o carpinteiro, viveu nesse mundo, cresceu, experimentou nossas dores, sofreu traição, solidão, medo, angústia, mas venceu na cruz. Morreu sim, mas ao terceiro dia ressuscitou. E por causa do seu nascimento, da sua vida exemplar, sua vida perfeita, por causa da sua morte, por causa da sua ressurreição, nós temos vida. E por causa disso, nos foi oferecida uma nova aliança, uma aliança em Cristo Jesus. E essa aliança é a aliança eterna, comprada pelos méritos de Cristo, e doada a nós, pecadores, que não merecem em nada a salvação. Não merecemos ter esse relacionamento de aliança com Deus, mas Ele nos oferece por amor e por graça, por meio de Cristo Jesus. Aquela criança que nasceu, viveu entre nós, experimentamos sua graça. E na cruz Ele morreu e ressuscitou. E no terceiro dia, tendo sido sepultado, Ele ressuscitou. Nesta noite é a noite de celebrar a concretização da promessa de Deus. Assim como Simeão olhou aquela criança em suas mãos e disse: o Senhor pode me despedir em paz, porque eu já vi a tua salvação. Nós podemos dizer isso hoje, que a nossa vida e a nossa morte pode estar entregue nas mãos do Senhor. Nosso destino, nosso futuro é certo na mão do Senhor. Porque nós temos visto a salvação do Senhor em Cristo Jesus. Porque Ele só não nasceu, Ele não apenas viveu entre nós, e Ele não morreu somente como qualquer outra pessoa, mas Ele ressuscitou e está vivo. E Ele aquece o nosso coração com a Tua palavra. Ele aquece o nosso espírito por meio do Seu Espírito Santo. E Ele nos dá direção para viver uma vida justa, correta
e de forma que honre a Ele. Nessa noite, reflita a respeito de quão precioso é a concretização da promessa do Senhor em nossa vida. Que Deus abençoe a sua família. Que seja um tempo especial de convívio familiar, de reflexão, de perdão, de reconciliação, de restaurar as alianças familiares que foram quebradas, de ir atrás das amizades que foram perdidas, porque nessa data nós lembramos que a aliança do Senhor, a nova aliança do Senhor, foi concretizada no nascimento de Cristo Jesus. Que Deus abençoe e tenha uma ótima noite.